A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Esse terceiro vídeo faz parte de uma série escatológica. Estamos estudando sobre o final de todas as coisas. No segundo vídeo, nós estudamos sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E agora, nessa aula 3, esperando a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes: os que serão arrebatados e os que ficarão. Você já escolheu de que classe você faz parte? Os que vão subir ou os que vão ficar no arrebatamento? Vamos ler Mateus 24, do versículo 42 ao 46. Eu senti que havia alguma coisa estranha. É a falta do óculos, né? Vejamos aí Mateus 24, 42 ao 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O objetivo dessa aula é compreender que a volta de Jesus ela é iminente. Ela está muito mais perto do que eu e você possamos imaginar. O objetivo específico, o primeiro, mostrar que precisamos aguardar a volta do Senhor com fé e perseverança. Segundo objetivo, explicar algumas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. E terceiro objetivo específico, compreender as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Então, nós estamos tratando sobre esperando a volta de Jesus. E aí nós temos aqui que ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. A palavra de Deus não nos revela quando se dará esse grandioso acontecimento. Logo, é indispensável estarmos preparados para aquele dia que tanto ansiamos. Nós, na aula anterior, nós vimos os sinais que antecedem, né? Nós temos os sinais, o que está acontecendo, que nos apontam para essa volta de Jesus. Precisamos viver em santidade, pois Jesus poderá voltar nesse minuto em que você está meditando nessa lição. Você está preparado? Será que nós estamos preparados? Infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Salvador.
estes estão descuidados, adormecidos, assim como as virgens loucas da parábola de Mateus 25. Muitos estão sem o azeite, que representa o Espírito Santo. Outros negligenciam o testemunho cristão e acabam por escandalizar o Evangelho. No entanto, a volta de Jesus será repentina. A surpresa é o fator preponderante. Por isso, a santificação é o requisito fundamental para o encontro com o Senhor nos ares, em sua volta. Então é muito importante, conforme nós já lemos, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação do corpo, da alma e do espírito é um requisito fundamental para se encontrar com o Senhor nos ares no arrebatamento. Aguardando a volta do Senhor, primeiro com fé e vigilância. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou em Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por não sabermos a data da segunda vinda de Jesus, temos de ter uma conduta ilibada no nosso dia a dia, uma conduta correta, uma conduta irrepreensível, uma conduta justa. Temos que aguardar a volta de Cristo em santidade e com o coração repleto de fé. Eu e você, além da santidade, nós precisamos nos encher cada dia mais de fé. Precisamos também desejar a volta de Cristo, como os crentes de Tessalônica. Eles ficaram tão convictos e anelantes diante da mensagem que os missionários lhes pregaram, concernente à segunda vinda de Cristo, que eles entendiam que essa volta ocorreria naqueles dias, enquanto eles ainda estavam vivos. Veja como eles esperavam com ansiedade, com desejo, a volta de Cristo. Vamos ver isso em 1 Tessalonicenses, estarei lendo na Bíblia na linguagem de hoje, para facilitar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e os versículos 15 e 17. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, então não está marcado, não iremos antes daqueles que já morreram. Versículo 17, aí ele fala dos sinais aqui, da trombeta, do arcanjo, a voz do arcanjo, da trombeta de Deus. E aí no versículo 17, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então veja que os tessalonicenses, eles aguardavam com fé e vigilância a volta de Jesus já naquela época, aproximadamente 2000 anos atrás. Então nós temos que aguardar a volta do Senhor com fé e vigilância e com o coração ardendo, Segundo, como nós devemos aguardar a volta do Senhor? Cheio do Espírito Santo. Jesus ensinou a parábola das 10 virgens, está lá em Mateus 25.
para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com esta parábola também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus por sua condição espiritual. Então, eu e você precisamos tomar cuidado com a nossa condição espiritual. Nós precisamos velar pela nossa espiritualidade, porque é nossa responsabilidade. As virgens prudentes representam os crentes fiéis que esperam a vinda de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas era pouco. Suas lâmpadas logo se apagariam. Está lá em Mateus 25:8. As loucas representam os crentes descuidados quanto à vinda de Jesus, que lá na parábola é o noivo, e que permitem que a chama do Espírito Santo se extinga. Veja Mateus 25:10, diz assim: tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível o crente esperar a vinda de Jesus de forma santa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para viver uma vida de vigilância e santidade, aguardando a volta do nosso Salvador Jesus. Mas aguardando a volta de Jesus com fé e vigilância, cheio do Espírito Santo, e aguardando a volta de Jesus em santidade e amor. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. É você estar disposto a abrir mão de coisas que vão alimentar a carne, mas vão desagradar a Deus. Então, ser santo é você se separar de tudo aquilo que a Bíblia diz que faz mal. Isso é você ser santo. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Versículo 15: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então aqui o apóstolo está dizendo que nós devemos obedecer à palavra de Deus, devemos deixar aquela vida velha, com desejos errados, com desejos que nos faziam mal, mas nós éramos ignorantes, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas agora nós sabemos que devemos ser santos. Sem santidade, em Hebreus 12:14, diz que sem santidade, olha Hebreus 12:14, sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém
o verá. Sem santificação, sem dedicação a Deus, ninguém verá o Senhor. Santidade é condição indispensável a quem se diz crente e deseja ir para o céu ao encontro do Senhor. Que jamais venhamos a amar a prática do pecado, pois Jesus está às portas. Então nós devemos odiar o pecado, tudo aquilo que a Bíblia diz que é mal, que é errado, que é pecado, nós devemos odiar e rechaçar, deixar de lado, lutar contra aquilo dali em jejum, oração, com a graça de Deus nós vamos vencer o pecado. O que identifica um crente que vive uma vida santa? O que identifica uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor altruísta. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. É o amor que identifica se somos ou não um cristão. Quem não ama seu irmão não experimentou o novo nascimento. Logo, precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo. 1 João, logo mais à frente aí, depois de Pedro, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 9 e 11. Quem diz que vive na luz e odeia a seu irmão está na escuridão até agora, na linguagem de hoje, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então veja que toda pessoa que não ama o seu irmão, essa pessoa, na verdade, não nasceu de novo. Ela precisa se converter a Jesus. Então nós temos aqui como é que nós aguardamos a volta do Senhor: com fé e vigilância, estando cheio do Espírito Santo, e aguardamos a Jesus em santidade e em amor. É desta maneira que nós devemos aguardar a volta do Senhor. Mas vamos ver também as atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Que são atitudes errôneas? Vamos ver. Primeiro, ignorar a vinda de Jesus. Tem pessoas que parecem um avestruz. A pessoa enterra a cabeça no chão e ela não quer saber de nada, não quer ouvir nada, ela quer ignorar. Não, eu não quero saber desse negócio que Jesus vai voltar, que vai ter arrebatamento, isso daí, e a pessoa finge, ignora a vinda de Jesus. Esse é o primeiro item. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, Jesus contou uma parábola sobre um servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é o mau servo? Jesus mostra que é aquele que diz: o meu Senhor tarde virá. Está lá em Mateus 24, 48. Então, esse servo mau passa a viver de modo negligente, desatento, maltratando os seus conservos e completamente alheio à volta de seu Senhor. E aí ele diz: muitos, infelizmente, estão vivendo como o mau servo da parábola, que é esse que vive maltratando o seu próximo, esse que vive um evangelho de maneira negligente, pessoa desatenta. Você já observou? Tem pessoa na igreja que na hora da pregação a pessoa resolve sair
para ir no banheiro, para ir beber água, para ir conversar com um colega na frente da igreja. Esse é um servo imprudente. A principal hora de um culto, que é a hora da palavra, a pessoa vai fazer outra coisa, ou até mesmo mexer no celular, né? O que também é muito feio, muito sem educação, né? Porém, este diz o Senhor: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, esse servo imprudente, negligente, desatento, esse irá sofrer eternamente num lugar que a Bíblia diz que é um lugar de pranto e ranger de dentes. Está lá em Mateus 24, versos 50 e 51. Nestes tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos que estão brincando de ser crentes, ignorando a iminente vinda do Senhor e agindo como o mau servo. E aí ele dá uma advertência, né? Viva com responsabilidade, siga o exemplo do servo fiel e prudente e jamais negligencie a obra de Deus, nem se embarace com as coisas deste mundo. Mateus capítulo 24, nós vamos passar a ler Mateus 24 e os versículos 45 e 46. Mateus 24, versículos 45 e 46. Diz assim: Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Versículo 46. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Então veja, aqui está falando do servo prudente, do crente atento, do crente que está zelando pela sua vida espiritual, do crente que obedece às disciplinas espirituais, aquele que jejua, aquele que ora, aquele que vai à igreja, aquele que dizima, que oferta, que faz alguma coisa no reino de Deus, que trabalha em prol do reino de Deus. Este é o servo prudente, diferente dessa atitude errada desse servo imprudente diante da vinda do seu Senhor. Uma outra atitude errônea diante da vinda do Senhor é escarnecer das profecias. O autor diz assim: a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores, zombadores. 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, ele cita aqui: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então, escarnecer das profecias, e aqui ele está especificando as profecias bíblicas, as profecias que estão registradas no livro sagrado, não as profecias desse ou daquele homem, dessa ou daquela igreja, não. Essas profecias aí, elas precisam passar pelo crivo da Bíblia Sagrada, mas há pessoas que elas escarnecem, elas zombam das profecias da Bíblia Sagrada. Isso é muito grave. Tem pessoas, tem igrejas, tem grupos que estão criando até a sua própria Bíblia do jeito que eles acham
que a Bíblia tem que ser. Veja bem, o apóstolo deu como resposta o ensino bíblico, que indica a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo, 2 Pedro 3:8, o apóstolo Pedro, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Há teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é apenas uma utopia. Isso é escarnecer dessa verdade bíblica. Não é porque está demorando que nós vamos desanimar, nós vamos zombar, nós vamos escarnecer. Não, muito pelo contrário, nós vivemos um tempo histórico. Deus, ele vive num tempo diferente do nosso. O tempo de Deus, ele é chamado eternidade. Então Deus, ele cumpre o seu propósito no tempo dele. Por isso que o apóstolo Pedro faz essa comparação, que um dia nosso para Deus equivale a 1000 anos, e 1000 anos para nós, para Deus equivale a um dia. Ou seja, o tempo de Deus, o tempo kairos, é diferente do tempo cronos, que é o nosso tempo. Então essas são duas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus: ignorar a vinda de Jesus ou escarnecer das profecias. Isso está muito ligado àquelas pessoas que querem viver neste mundo ao seu bel prazer, Resumo desse tópico: muitos crentes erroneamente ignoram a vinda de Jesus e escarnecem das profecias. Mas vamos ver agora as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Nós vimos o servo infiel, agora vamos ver o servo fiel. O que ele precisa ter? Ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus, mediante a fé. É só dessa maneira que nós podemos ter uma vida irrepreensível, através do sangue de Jesus. Nós temos que ter fé no poderoso sangue de Jesus, que nos liberta, que nos limpa, que nos cura e que nos salva. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, ele não dava oportunidade para ser chamado a atenção, não dava lugar à censura ou à crítica pertinentes. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência. Está lá em Atos 23, verso 1. Como está a sua consciência? Como está a minha consciência diante de Deus? Você tem alguma coisa para se consertar, para confessar, para pedir perdão? Dê uma examinada na sua consciência. No capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes a serem também irrepreensíveis. Olha lá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é somente o seu corpo físico, visível, que deve ser conservado puro, mas seu espírito e alma, que são as partes invisíveis, também devem ser conservados corretos. Às vezes a pessoa tem uma estampa muito bonita, anda muito bem arrumado, parecendo, transpirando santidade, mas a sua alma e o seu espírito, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua consciência estão contaminados.
E Deus, que é um Deus todo-poderoso, onisciente, ele enxerga o que está dentro da minha alma, o que está dentro da sua alma, o que está dentro do nosso espírito. E ele sabe quais são as nossas intenções. Por isso, a nossa santificação, ela tem que ser nessas três partes: no espírito, na alma e no corpo. Mas há crentes que são como os sepulcros caiados, conforme eu acabei de falar, pois em seu interior, em sua alma e seu espírito, há somente podridão. Estes são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódio e etc e tal. E aí ele conclama: sejamos santos em todo o nosso ser, pois em breve Jesus virá. Então eu e você não podemos ser como os escribas e fariseus da época de Jesus, que ele chamou de sepulcros caiados. Por fora era muito bonito, era muito bem arrumado, mas por dentro estava cheio de defunto, estava cheio de sujeira, de podridão. Eu e você, nós não podemos ser esse tipo de cristão. Nós precisamos ser santos em todo o nosso corpo, alma e espírito. Mas uma outra atitude do servo fiel ante a volta do Senhor deve ser não dar lugar à carne. Vamos ver essa carne aqui. Atualmente muitos cristãos estão se aproveitando da liberdade cristã para dar lugar à carne. Vamos ver isso em Gálatas 5 e o versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nós já estamos terminando. Gálatas 5, versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então a carne aqui é a natureza humana, a nossa natureza, né? Nós não podemos dar ocasião a essa natureza decaída, pecaminosa, essa natureza humana adâmica. Agora nós somos uma nova criatura e nós não podemos dar ocasião à carne. Por exemplo, se nós somos contra a violência, nós não podemos ficar assistindo violência. Se nós somos contra a depravação sexual, nós não podemos ficar assistindo programas que tratem de depravação sexual. Então, nós não podemos dar ocasião à nossa velha natureza. É isso que ele está falando, tá? Não dá lugar à carne. Muitas igrejas, isso aqui é uma advertência, não passam de clubes religiosos, onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, porém não crescem na graça e no conhecimento. Vejamos isso aí, Pedro, na sua carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, o apóstolo Pedro aqui diz, nos instiga, nos incentiva que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que nós temos que ter compromisso com Deus, nós temos que ter santidade na nossa vida, e isso é crescer na graça e no conhecimento. Isso levará você a não dar lugar à carne. Não se esqueça de que em breve Jesus virá.
e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas, que nós lemos agora há pouco, Gálatas capítulo 5, eu estou lendo na linguagem de hoje, versículo 21. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, aqui ele está falando de impureza, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos no versículo 20, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, desunião, divisões, tudo isso ele termina dizendo, os que fazem essas coisas não herdarão, não receberão o reino de Deus. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus que é amor é também um fogo consumidor. Primeira carta de João, logo depois aí de Pedro, se você não fechou a Bíblia, primeira João capítulo 4, o versículo 16, ele diz, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então, Deus é amor, mas em Hebreus 12, 29, voltando um pouquinho antes de Tiago, Hebreus 12, 29 diz, porque na verdade o nosso Deus também é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, destruidor. Então Deus é amor, mas ele também ele é santo e Deus ele é justiça. Uma outra atitude, então temos aqui a atitude do servo fiel, ter uma vida irrepreensível, não dar lugar à carne e por último, dar frutos. A atitude do servo fiel é frutificar no reino de Deus. Como crentes, precisamos dar frutos até a vinda de Jesus, né? As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem nos impedir de frutificar. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Enfrentamos lutas e tristezas, mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo batizadas em águas e sendo batizadas no Espírito Santo. São, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá, quando não poderemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas, muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Façamos, eu e você, faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Então, veja que nesse item aqui, os frutos, na verdade, são a glória, é o gozo, a alegria e é a coroa de todo o nosso trabalho. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. A Bíblia chama essa recompensa de galardão. Existem presentes guardados, recompensas, pagamentos lá no céu para mim e para você que estamos dando fruto no reino de Deus. É inconcebível uma ovelha, um gado não dar resultado, não ser fértil. É inviável uma árvore que não dá fruto. Eu e você precisamos dar fruto no reino de Deus. Nós temos que trabalhar incansavelmente pela obra do Senhor, porque nós não podemos ficar parados, tá? Então, essa é a atitude do servo fiel,
ter uma vida irrepreensível, não dar lugar à carne e dar frutos no reino de Deus. Resumindo, o servo fiel ante a vinda do Senhor procura ter uma vida irrepreensível, dando muitos frutos. Conclusão: em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. Conforme eu disse na introdução, só existe 2 tipos de crentes: os que vão ser arrebatados para viver no céu e os que não vão. De qual grupo você faz parte? A partir desse momento, desse estudo, de qual grupo você vai decidir fazer parte, né? A salvação, ela é individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. Essa escolha, ela é individual. A salvação, ela é pessoal e ela é intransferível. Ninguém transfere salvação para ninguém. Toda pessoa precisa tomar a sua decisão pelo Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter consciência e vivência dentro do padrão divino para esperarmos a volta de Jesus, conforme os ditames de sua santa palavra, amando a sua vinda. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estudamos então esperando a volta de Jesus. Como é que nós aguardamos a volta de Jesus? Quais são as atitudes erradas diante da volta de Jesus e quais são as atitudes do servo fiel diante da volta de Jesus? No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre estar alerta e vigilante, porque Jesus voltará. Nós vamos aprofundar essa passagem sobre a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima, se Deus quiser.